Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, como eu digo, todos os dias tenho dito para vocês, o programa vocês podem ver pela parabólica, que estão acostumados a ver. Ao mesmo tempo que ele vai pela parabólica, ele também vai pelo Facebook, no site do canal, www.sba1.com. E esse programa depois ele vai para um canal no YouTube, lá no YouTube ele fica para você à sua disposição, para você assistir quando quiser. E o programa Mercado Futuro entrou nas principais redes sociais aí, LinkedIn, YouTube, Instagram, você pode acompanhar, porque além da entrevista que você vai ver aqui, eu tenho gravado vários boletins, alguns mais curtos, para você ficar sempre bem informado do que está se passando por aí. E para me deixar feliz, vai lá e dá um like, né? Porque também ninguém é de ferro, né? Precisa de um like, um aceno e tal. Bem, hoje o assunto vai ser pesquisa. Eu adoro falar com professores, né? Porque o professor, na minha opinião, se ele consegue ensinar os jovens, fazer entrevista com o professor é a coisa mais fácil do mundo. O professor sabe falar e fala. Explica, é uma delícia. Bem, hoje vai ser o professor doutor Durval Antônio Porto de Araújo, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. O professor Durval, pelo que ele me passou escrito, ele está fazendo uma pesquisa com cães. E eu confesso para o professor e para vocês que isso é tudo que eu sei sobre a pesquisa dele. Então, o programa vai ser pequeno para a gente saber o que ele está trabalhando. Professor, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. O senhor vê que o que eu sei é que trabalha-se com cães. O resto é por sua conta e risco. O que é a origem da... A gente estuda comportamento de cães, tá? Mas o comportamento animal hoje virou meio moda, tem muita gente falando, mas sem muita base científica. Então, nós nos propusemos a fazer com uma base científica. Eu sou assessorado pela professora Irvênia Prada, que foi minha professora, hoje é uma professora aposentada da faculdade, neuroanatomista. E pela professora Helenice, que é uma professora de farmacologia. A gente usa uma metodologia chamada campo aberto. É o Open Field. Ou Open Field, que permite a observação de parâmetros do animal. Por exemplo, micção, defecação, coçar, descansar, parâmetros da vida normal dele. E vamos aferir isso daí se há alguma diferença. O Open Field a gente pode usar para qualquer coisa. Teste de maconha, barbitúrico, hipertensivo, ver se há um comportamento estereotipado, se há algum fator que modifica aquele comportamento que a gente tem como normal. É meio arriscado se falar em normalidade, né? Mas dentro de um parâmetro normal. E com bases da neuroanatomia e da neurofisiologia do sistema nervoso, né? O córtex cerebral é o principal mecanismo no homem e nos animais, hoje a gente sabe que isso funciona nos animais também, da racionalidade, da inteligência e de conseguir somar coisas aparentemente desconexas e traçar um perfil. Por exemplo, para ficar melhor entendimento, na creche, o cachorro ele consegue associar o entardecer, tá, um fato isolado, a campainha, que é outro fato isolado, e o nome dele. Ele soma esses três fatores e fala, está na hora de eu ir embora, meu dono chegou. Ao ponto de que a campainha toca, eles têm um procedimento na creche, a campainha toca, quem atende a campainha vai chegar para o monitor e vai falar, pega tal cachorro que é ele que vai embora. Por exemplo, um cachorro chamado Batman, ele não pode falar, pega o Batman, porque o Batman vai ficar tão excitado, você não vai conseguir nem botar coleira nele. Então você tem que usar um código. Olha, pega o morcego.
Tá? Só que 2 ou 3 vezes depois que você usou a palavra morcego, ele já sabe que morcego também é ele. Então você tem que ficar... Então é um exercício até de inteligência para os monitores, que tem que cada vez arranjar um código diferente. Então demonstrando... É isso que a nossa pesquisa, é ver a inteligência, o poder de aprendizado dos cães, só que com detalhe, numa matilha semiaberta, que é uma creche. Né? Os cachorros chegam lá de manhã e vão embora ao final da tarde. Tá, e raça tem importância? Tem Olha, peso? nós temos vira-latas, cães de raça, porque em média são 25 animais por dia, tá? De vários tamanhos e raças que ficam... A creche funciona num sistema aberto, eles não ficam em gaiolas, ficam todos espalhados. Então a gente estuda também essa socialização. Tá? Existe liderança, né? Não é uma liderança única. Existe aquele líder que é o primeiro a sair correndo. Não necessariamente ele vai ser o líder a ser o primeiro a comer. Né? Tem uma pincherzinha que ela não permite que ninguém coma enquanto ela está comendo. E o engraçado é que cães muito maiores que elas respeitam. Tem lá a cuia de comida para todos eles, ela chega e vai comer. Se alguém vai noutra cuia para comer, ela rosna. Eles se afastam, eles ficam lá todos sentados, olhando a rainha comer. Quando ela acaba, é uma espécie de liderança. Né? E em gado bovino isso é muito claro, liderança. Sim. Tem quem bebe primeiro a água. Exatamente, mas nós não temos um líder. Para cada situação, vai ter um cachorro que desponta nessa liderança. Na hora de fazer a bagunça, pode ser um. Na hora de comer, pode ser o outro. Não são, as várias tipos de liderança não estão concentradas em um único animal. E indo para a creche, são sempre os mesmos 25? Tem animais que estão lá de segunda a sexta, tem outros que vão 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não são sempre os mesmos. E eles se dão bem? Se dão. E é uma coisa interessante que a gente está no começo desse estudo, a capacidade, quando chega um novato, a capacidade da matilha ensinar ao novo alguns procedimentos. Isso é bem característico, a gente já vem notando isso daí. Aqui não pode fazer xixi. Exatamente. Assim. Ou aquilo que eu te falei. Anoitecer, campainha, está na hora de ir embora. Eles começam a aprender com os outros. Né? Que são coisas que ele não tinha, ele estava na casa dele, ele não tinha essa associação. Então, há um aprendizado coletivo, que a gente chama de socialização, tá? Então o estudo quer exatamente isso daí. Como é a socialização, como é esse aprendizado, e a gente usa urina, fezes. Uma coisa interessante que a gente tem notado, isso qualquer colega sabe. Se fala para o proprietário, olha, ele acabou de comer, espera 30, 40 minutos e sai com ele ou leva ele para o lugar que você quer que ele faça cocô. Porque é o prazo que ele faz. Lá eles comem por volta de meio-dia e não existe esse ato de defecar. Eles não defecam. E a gente está começando a estudar, ver literatura e ver por que essa coisa que é tão normal, a defecação meia hora, 40 minutos depois da comida, não ocorre nesse ambiente coletivo de creche. Já você vai me explicar por que isso está acontecendo. Mas agora tem intervalos, esqueci de falar, são 2 intervalos. Gente, o assunto é cachorro, comportamento dos animais e inteligência, pelo que vocês estão vendo aqui. Eles também podem até não pensar, mas eles têm uma espécie de raciocínio. O meu entrevistado é o professor Dr. Durval Antônio Porto de Araújo, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, USP, Universidade de São Paulo. Nós voltamos já, até já. Ok, eu estou de volta. Eu entrevisto o professor Dr. Durval Antônio Porto de Araújo, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, falando sobre o trabalho que ele está desenvolvendo com algumas pessoas, evidentemente, sobre comportamento
De animal, comportamento de cachorro. Bom, eu brinquei ali na saída do bloco, cachorro pensa também, né? Pensa, pensa. Hoje a gente sabe que pensa. Não a um nível tão complexo quanto o nosso, tá? Mas um nível linear de pensamento o cachorro tem. Né? Ele sabe o que quer, ele sabe como conseguir e ele tem uma capacidade de comunicação com o ser humano. Eu brinco e falo para os meus orientados, eu não posso, como cientista, como pesquisador, eu não posso dizer que o cachorro não se expressa porque eu não entendo a língua deles. Isso era mais ou menos dizer japonês não pensa porque eu não entendo o que ele fala. Tá? Existe um estudo interessantíssimo. Você vê o pesquisador, nós somos meio malucos. Pegamos cachorros e colocamos num tubo de ressonância magnética. Foi colocado fone de ouvido nesse cachorro. E foi mandado pelo fone de ouvido várias vozes diferentes, várias ordens diferentes. E ele reagia com latidos diferentes. Tá? Então ele ouvia a voz do dono, era um latido, um convite para ele comer, era outro latido. Foram identificados mais de 60 tipos diferentes de tonalidades de latidos. Isso demonstra, é muito cabal, de que o animal responde de maneira diferente a um estímulo diferente. Ele não é monocórdico. Você chama, Totó, vem aqui, ele, au, au. Totó vai comer, au, au. Não é assim. Existem diferenças de latido, o que mostram que existe uma comunicação. Nós ainda não entendemos essa comunicação. Mas ela existe e é diferente. E entre eles também. Você já deve ter observado, e os telespectadores devem ter observado também, cachorros estranhos, às vezes eles se encontram e começam a rosnar. E normalmente um se afasta. A gente traduz assim, às vezes até na brincadeira, esse Ronaldo, olha, não chega que eu não quero conversar com você. E o outro. Né? Então, entre eles também é essa comunicação. E não é só entre cachorro, abelhas se comunicam, formigas se comunicam. A formiga se comunica através das antenas, uma encosta a antena na outra e se comunicam. Né? Então, não podemos dizer que só o ser humano tem esta capacidade de comunicação. Tá? É muita presunção nossa achar isso. E o cachorro, pelo processo de domesticação, ele tem uma capacidade de se comunicar com o ser humano. Nós ainda não... A ciência ainda não tabulou isso de uma maneira, mas todo proprietário de cachorro sabe que o cachorro se comunica com ele, ele fala com o cachorro dele, o cachorro fala com ele, e vivem muito bem e se entendem. A única preocupação que eu tenho, eu vou brincar com o professor aqui, mas para a gente relaxar um pouco, é que quando uma pessoa tem um cachorro há muitos anos, eu não sei se é o cachorro que fica parecendo com a pessoa ou a pessoa que fica parecendo com o cachorro. Sim, sim, isso porque há uma troca de informações, de características de personalidade. Tá? Da mesma maneira que você tenta educar o seu filho de acordo com os seus parâmetros de educação e da moral, isso é meio instintivo do ser humano. Tá? Eu sou, infelizmente hoje, sou São Paulino. Meu filho é São Paulino. Eu não ia levá-lo a jogo do Corinthians, do Palmeiras. Né? Então ele sai a sua imagem e semelhança. A mesma ocorre com o cachorro instintivamente. Eu tive uma cliente uma vez, era uma senhora sozinha, era ela e a cachorrinha. A cachorrinha sentava na mesa com ela pedia pizza, ela botava o prato com a pizza para a cachorrinha. Ela humanizou. Tá? Pela, talvez, situação dela viver sozinha, a única companhia é seu cachorro. Mas então, o cachorro pega hábitos e semelhanças do proprietário.
Tem uma coisa curiosa, por exemplo, que eu perguntei para alguém, não me lembro exatamente quem. Por exemplo, hoje em dia tem uns cachorros que as pessoas usam, carregam na bolsa, que nem andam o cachorro. É, E, e diz que tem um efeito, já que você estuda comportamento animal, nós somos todos animais, né? sim. Não é porque a gente. Essa pergunta eu sempre faço. É verdade que o cachorro ri com o rabinho, né? Abana o rabo. E respira pela língua. Ele troca calor pela língua. Quem for fazer uma fábrica de desodorante para cachorro vai ficar falido. Fale, não tem, não é? Então, mas alguém me disse que esse tipo de cachorro, que eu chamo meio de bibelô, essas coisinhas pequenininhas e tal, que vai com um lacinho, e não sei, eu nem lacinho posso pôr se eu fosse cachorro. Mas diz que eles se submetem a isso, não quer dizer que eles gostam de andar todo enfeitadinho, né? E existem muitos memes nas redes sociais mostrando isso daí. É uma humanização. Tá? Eu sou contra. Eu acho que a melhor maneira de se tratar um cachorro é respeitar a situação dele de cachorro. Eu sempre brinco com os meus orientados e falo, vamos imaginar o contrário. Nós somos o bichinho de estimação do cachorro. E aí o cachorro vai querer caninizar. O que é bom para mim, cachorro vai ser bom para ele, ser humano. Então, só uma situação. O cachorro vai fazer a gente comer usando sua boca. Porque isso é o normal, é o natural para ele. Agora, tenta comer só com a boca. Nós não conseguimos. Nós precisamos do garfo e faca ou, na pior das hipóteses, da mão. Você não consegue enfiar a cara no prato e comer. É o que o cachorro faz. Então, vamos respeitar cada espécie com as características dessa espécie. Você pode fazer uma pesquisa. Comer, a gente ainda, se for comida ração, você bota a cara e come. Agora, beber água é quase impossível. Então, hoje se humaniza o animal. Né? Quer que o animal seja... Virigente. Vamos tosar. A tosa. Eu vou tosar o cachorro e vou dar banho porque é um hábito humano. A ciência e a academia recomendam que o cachorro tome um banho a intervalos de 15 dias para mais. O proprietário leva o cachorro toda semana no pet shop para dar banho. Causa problemas? Causa. Vai ter problemas dermatológicos. Aí nós estamos de acordo, nós dois. Eu também acho que esse negócio de humanizar cachorro não está com nada. Melhor maneira de tratar o cachorro. Respeite as condições dele de cachorro. Isso vale para qualquer espécie. Vamos tratar um cavalo como um cavalo, um gato como um gato, um boi como um boi. Não vamos tentar humanizar, eles não são humanos. E a gente seria muito desconfortável se a gente fosse viver como um boi, como um cavalo, como um cachorro, seria desconfortável para a gente. Então, esse desconforto que a gente tem, provavelmente eles têm também. Eu converso com o professor Dr. Durval Antônio Porto de Araújo, da USP, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, falando sobre um trabalho de comportamental. Agora, no último bloco, a gente falou mais de humano do que de cachorro, mas a ideia é de cachorro. Já já nós voltamos para o último bloco. Até já. Ok, estamos de volta. Eu converso com o professor doutor Durval Antônio Porto de Araújo, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da USP, Universidade de São Paulo. Aliás, a USP é uma universidade estadual e gratuita, né, professor? Pública e gratuita. É obrigado a falar isso, porque tem gente que acha que não. A USP tem detalhes, por exemplo, que eu fiquei sabendo, muito curiosos, que um dos cursos mais, se eu estiver mentindo, você um dos cursos mais disputados, aquele que tem mais aluno por uma vaga, é justamente a veterinária, é verdade. Nós estamos entre os 10 primeiros. Né? Nós estamos entre os 10 primeiros agora, mais disputados. O curso de veterinária não é para salvar o urso panda que você faz. Tudo que a gente come, a profissão é uma profissão muito séria. Tudo que a gente ingere, eu, você, enfim, o professor, tem que passar por um crivo veterinário. O médico veterinário é fundamental. Eu faço uma comparação. A veterinária hoje, ela
quem se forma na veterinária tem mais de 50 atividades para escolher. Grandes atividades, né? Por exemplo, a clínica de pequenos animais eu considero uma atividade. Se você for pegá-la, aí tem as especializações, então isso vai aumentar. Então a gente age em vários setores. É uma profissão extremamente importante, é uma profissão econômica. O Brasil é um país baseado no agronegócio, tá? E é fundamental a presença de veterinários e agrônomos, que é o que tocam a economia do Brasil. E para quem não sabe, a USP esse ano a veterinária está completando 100 anos, é 100 isso? anos. Um século. Professor, voltando aos animaizinhos. Essas coisas que a gente recebe em telefone, outro dia me mandaram um videozinho muito curto, é um cachorrinho praticamente recém-nascido, não sei se foi na sua... viralizou para o seu lado. Ele está indo perto de um comedouro, um bebedouro, sozinho. E aí você ouve um galo cantando. Cocorocó, aquele. Pois não é que o cachorrinho imita o galo? E até brincaram, escreveram... É importante falar outra língua, porque está muito engraçado. Eles imitam também as coisas, né? Eles podem. O que eu queria perguntar para o senhor, aproveitando que é o último bloco desse programa, é esse seu estudo. O que o senhor quer conhecer ou provar, ou enfim, qual é o objetivo final? O objetivo a curto prazo é estabelecer exatamente um comportamento padrão do animal num ambiente com vários outros animais, então um ambiente social. Então estabelecer parâmetros de socialização de comportamento. A liderança, a dominância, a submissão. Né? Um cachorro macho, muitas vezes na creche, o cachorro macho levanta a patinha para fazer xixi, mas muitas vezes na creche é um ambiente ainda meio novo para ele não está acostumado com outros cães. Numa atitude de submissão, ele urina como se fosse uma fêmea. Isso é uma atitude típica de submissão. Né? Então é exatamente isso daí. E o que o grupo pode melhorar na socialização desse animal. Agora, é um trabalho que eu brinco com o meu orientado, falo, eu vou morrer e você vai continuar. E aí se arranja orientado também, porque você vai morrer. É um trabalho, como eu falei, o comportamento animal é uma coisa muito nova, virou meio moda, tem muita gente que não é da área falando, né? Por isso a gente focou num trabalho com bases científicas. Neuroanatomista, farmacologista, que é a minha origem profissional dentro da veterinária, nos cercar para ter um trabalho realmente com bases científicas. Olha, nós vimos que esse comportamento é estereotipado e temos a ingerência do córtex cerebral, temos a ingerência de tal coisa. Né? Eles agem, por exemplo, uma outra pergunta, os 25 lá, eles agem... Tem líderes, variados líderes, você já falou no começo do programa. Por exemplo, eles podem agir em conjunto, eles de repente... Sim. Seguem o líder? A quadrilha, de repente se forma aquela quadrilha para alguma coisa. Né? Por isso os monitores, que tem que estar sempre muito, muito atentos. Mas eles não se agridem, não, né? Não, é muito raro, mas às vezes há um estranhamento de um com o outro. Tá? E isso interessa muito para a gente, porque a gente está começando a perceber se estranhamento de dois líderes, são dois líderes se estranhando. Então, às vezes, mas é uma coisa muito fugaz, muito rápida, também os monitores logo intercedem para apartar, e é uma coisa que passa. Eu brinco que é assim, briga de italiano. Brigam, mas 5 minutos depois estão se beijando e se... Né? Então... isso que é uma coisa que aguça a nossa curiosidade científica, né? Porque, de repente, brigam, a gente separa e 5 minutos depois, como se nada tivesse acontecido. O que foi? Um cachorro chegou para o outro e falou, o Palmeiras não presta. Ele falou, eu sou palmeirense. Pisou no pé. Pisou no pé, entendeu?
Então, é muito porque curioso isso aí. na nossa casa, na minha casa, teve uma vez, por exemplo, a gente tinha um labrador, uma cadela labrador, ela teve uma ninhada e um dos filhos nós tivemos que dar, porque ele não se dava com ninguém. É. Era filho dela e irmão dos outros, mas era um demônio, nasceu assim. Acho que estava escrito aqui 666, sabe? A minha mulher chama esse cachorro de demônio da Tasmânia. Nem sei o que é o demônio da Tasmânia. Eu também não sei, da ela Tasmânia é uma expressão. Ela fala demônio da Tasmânia. Mas já nasce com aquele virado. Como O ser humano. o ser humano, é genética. É aquela frase, você falou, somos todos mamíferos. Né? Eu conheci um psiquiatra que dizia, aliás, ele foi da USP também. Ele dizia o seguinte sobre nós, seres humanos. Psicopata, de uma maneira geral, ele dizia assim, me chamava de Antônio. Eu sou conhecido como Resch, né? Antônio, tem gente, nós, que nasce com defeito, não tem conserto, cara. Por que essa pretensão que nós nascemos tudo perfeito? Está sempre com defeito. Nosso tempo acabou, professor. Muito obrigado. Agradeço Sucesso você. para a sua pesquisa. Muito interessante a conversa, viu? Muito obrigado. Gente, é de segunda a sexta. Amanhã tem mais. Obrigado, professor Durval, e até a próxima conversa. Tchau, tchau.